Você conhece o MASP, mas sabe o que era aqui e aqui antes? E o que isso tem a ver com aquele carnê das lojas de imóveis? Eu vou te contar. Esse era o Belvedere Trianon, projetado pelo escritório de Ramos de Azevedo em 1916, e que era uma continuação do Parque Trianon, que existe até hoje. E o Belvedere era um grande mirante, e na época a vista era muito diferente. Dando um zoom nessa que é uma das imagens mais antigas, a gente consegue enxergar o Teatro Municipal, o Hotel Esplanada e logo ali em frente os Palacetes Prates. E dá pra ver que praticamente não existiam prédios. Nessa outra imagem colorida, a gente percebe que o lugar onde hoje é a Avenida 9 de Julho era apenas um vale, sem nada construído em volta também. Nessa outra imagem, com um pouco mais de prédio, a gente já enxerga o edifício Martinelli. E nessa outra, a silhueta do edifício Altino Arantes, o Banespão. Mas além disso, abaixo dessa grande praça que era o Belvedere, existia um grande salão de festas que era usado somente pela elite dali. E era o point pra essa galera se conhecer e arranjar casamento. Tá, mas o que o carnê de parcela de imóveis tem a ver com isso? Nesse salão de festas, para que um cara pudesse dançar com uma garota, ele teria que ser apresentado por alguém que já conhecesse a família dela. E depois de prometer uma dança para não errar a ordem e para não esquecer de ninguém, ela anotava esses nomes num carnet de bal, tipo aquele livrinho que a gente vê no pulso das mulheres nas séries de época. E depois de se popularizar, esse nome ficou conhecido como carnet das prestações de lojas de imóveis. Mas voltando pro Belvedere, depois da crise do café, esse lugar acabou abrindo para pessoas de todas as classes sociais. E o lugar funcionava como um tipo de restaurante e uma escola de dança, além de virar um ponto turístico da época. E como esse lugar se conectava com o parque, existia a mesma arquitetura dos dois lados da rua. E no lugar do prédio novo, existiu o Observatório da Avenida Paulista. Afinal, aquele era o ponto mais alto da cidade. Com o passar dos anos, esse lugar foi entrando em decadência e em 1951 começou a ser demolido. Naquele ano, o pavilhão da primeira Bienal foi construído no lugar. Nessa época, o observatório já tinha sido demolido e no lugar já existia o edifício Dumont Adams. E o MASP já existia na rua 7 de Abril, desde 47. E o terreno do Belvedere seguiu subutilizado, ou vazio. Nesse trecho do filme Holiday for Lovers, de 1959, a gente vê um ônibus parando bem em frente ao edifício Dumont e logo em seguida, indo embora. Esse terreno vazio é onde fica o MASP. E depois de quase 12 anos entre desenvolvimento de projeto e construção, o Museu de Arte de São Paulo foi inaugurado em 1968 ali, com a presença de ninguém menos do que a Rainha Elizabeth. Já o edifício Dumont Adams entrou em decadência por questões entre os herdeiros, até que foi incorporado para o MASP com um projeto que, graças a Deus, nunca existiu. E depois de anos fechado, chegou no projeto que está sendo inaugurado. E agora, amando ou não, o prédio novo ou antigo, você já sabe o que existiu nesse lugar que é praticamente o coração de São Paulo.